Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez nesse mesmo local. Eu já tenho gravado outros vídeos. Um lugar aberto, ao ar livre aqui, finalzinho de tarde. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da salvação para todo aquele que crê. Crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus, aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, segue a Ele pelo Evangelho, sua palavra, recebe a salvação e um dia vai estar aí na glória, com Deus, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, o seu povo, que eu creio que já está próximo esse dia, essa promessa de se cumprir. Por que eu digo isso? Porque a gente olhando para a Sagrada Escritura, a gente vê sinais que o Senhor Jesus deixou que aconteceriam antes da vinda do Senhor Jesus. Ainda que ninguém sabe, o Senhor Jesus não deixou um tempo, um dia determinado, um momento determinado para isso acontecer, mas deixou sinais, registrados em sua palavra. E nós a gente olhando aí para esses sinais registrados aí, revelados aí na palavra de Deus, nós vemos que as coisas já se cumpriram, os sinais já se fizeram, já se cumpriram, e agora estamos aguardando aí a volta de Cristo Jesus, que pode acontecer aí, a qualquer momento, pode ser a qualquer momento, mas também pode ser daqui a muitos anos, enfim. Importante a gente estar aguardando, a vinda de Cristo Jesus. E enquanto isso não acontece, nós estamos aqui. Já fomos alcançados pela graça de Deus, a salvação é pela graça, por meio da nossa fé em Cristo Jesus, somos salvos, eu sou salvo, eu creio sim, dessa maneira, não por meu mérito, não porque eu mereça, mas pela graça de Deus, por meio da minha fé em Cristo. E agora aguardo a bem-aventurada vinda, o cumprimento dessa promessa que o Senhor Jesus deixou para todos aqueles que nele creem. E eu gostaria de falar aqui nessa mensagem a respeito um pouquinho do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos ele foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu um dos evangelhos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas. Nós temos lá Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse Lucas escreveu o Evangelho e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E esse livro de Atos dos Apóstolos ele vai contar para nós o que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus, voltou para a casa do Pai. Jesus veio, fez a obra que ele tinha que fazer, morreu, ressuscitou. Apareceu a muitos, dando prova da sua ressurreição. Num dia determinado ele voltou ao Pai. E agora ele deixou essa missão para a sua igreja. No início aqui os apóstolos que andavam com Jesus, os discípulos que andavam com Jesus. E hoje, no dia de hoje, é todo aquele que crê no Senhor Jesus, crê no Evangelho do Senhor Jesus. Nós somos chamados de igreja. São pessoas, não são templos. As pessoas costumam falar que os templos aí construídos são igrejas, mas na verdade a igreja do Senhor Jesus são aquelas pessoas que são salvas pela graça de Deus por meio da fé em Jesus. Aquele que crê nisso, ele é salvo, passa a fazer parte da igreja, e agora a igreja, que deixada por Jesus, que não tem placa, é simplesmente a igreja primitiva aqui em Atos dos Apóstolos, a igreja que o Senhor Jesus fundou, aquela que está afirmada em Cristo, que tem como cabeça Cristo Jesus, cuja pedra principal é Cristo Jesus. Agora tem essa missão de anunciar o Evangelho, anunciar a salvação. Foi assim desde o começo. Por isso que agora eu queria falar um pouquinho a respeito de Atos dos Apóstolos, e falar a respeito da primeira pregação
que a gente vê em Atos dos Apóstolos. Né? O autor dessa primeira pregação foi Pedro. Né? O apóstolo Pedro, ele pregou a primeira vez, né? Ali em Jerusalém, onde a igreja estava reunida em um determinado lugar, chamado lá de cenáculo, né? Um salão, um local, enfim, uma casa, um lugar, onde os discípulos estavam ali, os apóstolos, inclusive Pedro, Maria, mãe de Jesus, e todos mais ali, os irmãos de Jesus, enfim, todos estavam reunidos naquele lugar, aguardando a promessa da descida do Espírito Santo, né? Que o Senhor Jesus tinha dito que eles ficassem em Jerusalém, aguardando, né, a descida do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, para que eles pudessem, revestido do Espírito Santo, anunciar então com clareza, com entendimento, com autoridade de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. E é o que eles fizeram. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde nós estamos abertos aqui na Sagrada Escritura, mostra a descida do Espírito Santo, né? Depois de 10 dias que o Senhor Jesus subiu aos céus, né? O Senhor Jesus então sobe aos céus e dá uma ordem para eles ficarem em Jerusalém, reunidos ali, aguardando. Depois de 10 dias de aguardar ali, então acontece ali na festa de Pentecostes, né? Uma festa dos judeus, que os judeus costumavam se reunir ali em Jerusalém. Acontece então a descida do Espírito Santo, e eles são revestidos lá, né, com o Espírito Santo. E aí as pessoas começavam a falar em línguas, né, em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Enfim, foram ali, né, agraciados, revestidos do poder do Espírito Santo. E aí eles então começaram a pregar o Evangelho, né, anunciar o Evangelho, testemunhar de Jesus Cristo. E eu queria colocar aqui, né, como início dessa mensagem, então, a primeira pregação, que é atribuída a Pedro, que está em Atos 2. Eu gostaria de ler aqui a partir do verso de 22, onde Pedro começa a dizer assim: varões israelitas, porque eram aqueles que estavam ali, né, os israelitas que estavam ali, vendo a descida ali, aqueles homens recebendo o Espírito Santo, ficaram maravilhados de ver aquele movimento da descida do Espírito Santo. E Pedro correram para lá, para o lugar onde eles estavam. E Pedro, aproveitando então essa ocasião que eles estavam ali olhando aquele movimento que tinha acontecido ali, né? As pessoas achando até que os discípulos, os apóstolos, estavam embriagados por causa do movimento que aconteceu ali. Pedro, aproveitando então, ele vai pregar a estes que estavam ali. E eram israelitas, por isso que Pedro começa assim. No 22, capítulo 2, verso 22, Pedro então diz: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus, por ele, fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, né, foi Deus que entregou Jesus na mão deles, né, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Jesus, né, Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, pela morte de Jesus. Porque dele disse Davi, aí ele vai falar sobre Davi, né? As pessoas ali, os israelitas conheciam bem Davi. Porque dele disse Davi, né? Sempre via diante de mim o Senhor. É um salmo de Davi isso aqui, né? Que ele relembra aqui. Porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Davi escrevendo, né? Profeta que era, escrevendo este salmo a respeito de Jesus. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma, a minha vida, no Hades,
nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, a degradação do corpo, né, na sepultura. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Então ele cita aqui, até aqui o verso 28, né, do verso 25 ao verso 28, esse salmo, né. E aí ele então explica: varões e irmãos, né, Pedro é israelita também, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, né, Davi morreu, já tinha morrido fazia tempo, né, e foi sepultado entre nós, está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado, para assentar sobre seu trono. Então, Cristo, nós sabemos que ele veio da descendência de Davi, na carne, né? Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades. Quer dizer, quando Davi falou a respeito desse salmo, que a alma não ficaria no Hades, no inferno, na sepultura, ele estava dizendo não dele mesmo, porque Davi estava lá, ainda na sepultura, né? Mas ele está falando de quem? De Jesus. Nem a sua carne viu corrupção, estava ali só os ossos, né? Deus ressuscitou a este Jesus. Aí ele vai falar de Jesus. Davi estava falando de Jesus. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, todos vocês aqui que estão ouvindo, e toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro fala esse discurso, né, essa pregação, ali aquelas pessoas que eram israelitas. Como eu disse, era festa de Pentecoste, concorriam para lá, para Jerusalém, ao templo, pessoas de vários lugares, né, israelitas que estavam em vários lugares, e outros mesmo que nem eram israelitas, mas participavam ali, né, com os judeus, os israelitas, em Jerusalém. E essas pessoas, se nós olharmos aqui para Atos 2 mesmo, né, depois da descida, as pessoas que estavam ali ficaram admiradas, né, de ver aquele barulho, as pessoas falando em outras línguas. Na língua eram varões galileus, né, varões ali, mas falavam na língua deles, né, de vários lugares onde eles vinham. Então fala aqui no verso 9, pardos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? Né? Então as pessoas estavam ali, viu a descida do Espírito Santo, as pessoas cheias do poder de Deus, falando das grandezas de Deus, falando do Evangelho, falando de Jesus, e as pessoas ali, e eles falando em várias línguas, e as pessoas ouvindo, né, nas suas próprias línguas, os discípulos, os apóstolos ali falarem. E ficaram por isso admirados. E Pedro então começa a explicar, né, para eles o que tinha acontecido, né, fala da profecia de Joel, né, o profeta Joel tinha dito isso, né, que nos últimos dias, que é o dia da volta de Jesus, da subida de Jesus até
até os dias de hoje, são os últimos dias, Deus derramaria o Espírito Santo, né? E ali no Pentecoste, então, cumpriu-se essa profecia dita lá por Joel. Então Pedro explicando, olha, isso que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia que está lá em Joel. A profecia diz assim, lá em Joel nós vamos ver, né? Capítulo 2, verso 17, Pedro cita aqui, ó. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos ou jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel disse isso muito antes de o próprio Senhor Jesus nascer, né? Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, depois desceu aqui o Espírito Santo, foram batizados, todos ali, e todo aquele que crer, invocar o nome do Senhor será salvo, né? E antes de vir aquele grande dia do Senhor, acontecerá esses sinais aqui, né, que o próprio Senhor Jesus depois confirma lá em Mateus 24. Mas muito bem, este é o discurso, né, de Pedro, o primeiro discurso, vamos dizer assim, de Pedro, após receber ali, né, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder para poder anunciar a salvação, anunciar o Evangelho às pessoas. E foi esse texto que eu li aqui, né, falando ali aos varões israelitas. Muito bem, diante dessa pregação, o que aconteceu então? Aconteceu o quê? Certo? Aí, prosseguindo aqui o texto, capítulo 2, verso 37, depois do discurso de Pedro, está escrito assim, no verso 36, Pedro termina o discurso falando assim, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí no 37 diz assim, e ouvindo eles isto, ouvindo Pedro falar essas coisas a respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus, da ressurreição de Jesus, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que ali estavam, que faremos, varões e irmãos? Fizeram uma pergunta e Pedro, tá bom, você explicou, falou e tudo, e agora? O que nós vamos fazer? Aí no 38, Pedro então fala para eles o que eles devem fazer. Está escrito assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa que Jesus deixou, a promessa que está lá em Joel, vos diz respeito a vós, estão aqui, a vossos filhos, que virão depois de vós, e também a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, eu estou aqui, né, longe, né, de Jerusalém, né, longe também no templo, lá se passam mais de 2000 anos, né, que aconteceu isso, mas pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, não é? Me deu o Espírito Santo, e é pelo poder do Espírito Santo que eu estou aqui falando e gravando esses vídeos aí da salvação do Evangelho. E no 40 diz assim, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Salva, sai do meio dessa geração aí que não crê, geração perversa, má. O Senhor está chamando vocês, né? Vocês estão ouvindo a pregação aí, o Senhor está chamando. Para quê? Para sair do meio dessa geração perversa. O que vocês têm que fazer? Arrependa. Arrependa dos seus pecados, né? Sejam batizados em nome do Senhor Jesus para ter os seus pecados perdoados, e vão receber o dom do Espírito Santo, esse mesmo dom que eles receberam lá. E vocês também vão anunciar esse Evangelho aí.
E com muitas outras palavras, isso testificava, exortava, dizendo, então, salvai-vos dessa geração perversa. E aí o que aconteceu, né? Depois que Pedro falou isso? O verso 41 revela que, de sorte que foram batizados, né, os que de bom grado receberam a palavra que Pedro tinha anunciado aqui. Ou seja, se arrependeram, né, e foram batizados. Os que de bom grado, por isso que o evangelho é para receber de bom grado. Não é por força, não é por violência, é de bom grado. Porque as pessoas que Deus chama, se você está aí ouvindo, né, e você é tem um chamado de Deus, naturalmente que você vai receber essa palavra, vai crer, né, e vai crer no Senhor Jesus, vai se arrepender dos seus pecados, e vai ser batizado e vai ser salvo. Né? E naquele primeiro discurso, diz aqui no verso 41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, 3.000 pessoas que estavam ali no Pentecostes. Agregaram aonde? A igreja. Né? Juntamente com os apóstolos, os primeiros apóstolos e os discípulos que andaram com Jesus. 3.000, primeiro discurso de Pedro, falando a respeito de Jesus, Deus, né, pelo poder do Espírito Santo, que estavam ali sobre eles, compungiram-se, né, em seus corações e receberam aquela palavra de bom grado, creram em Jesus, foram batizados e foram agregados à igreja. E o que eles faziam? Todas essas pessoas, está aqui no 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, que os apóstolos tinham recebido do próprio Senhor Jesus. Lembrando que os apóstolos são aqueles que andaram com Jesus. Né? Então eles receberam a doutrina, aqui fala a doutrina dos apóstolos, a doutrina que os apóstolos receberam do próprio Senhor Jesus. Essas pessoas que aceitaram, que receberam, que foram batizadas, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que mais? Na comunhão, andavam juntos, ali, no partir do pão, né, na ceia do Senhor, que é a ordenança que Jesus tinha deixado, e nas orações. Né? De vez em quando? Não. Aqui diz que em toda a alma havia temor de Deus, né, temor do Evangelho, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Deus operava por meio dos apóstolos, sinais, maravilhas, curas. E todos os que criam estavam juntos, né, sempre juntos, comunhão. E tinham tudo em comum. As pessoas até vendiam as suas propriedades aqui, fazendo aquilo que eles tinham, né, as coisas terrenas que eles tinham aqui, e repartiam com todos ali, segundo cada um havia de mister, havia de necessário, havia de necessidade. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, lá no lugar onde eles estavam ali, não é? Reunidos, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então foi a primeira aí, operação, vamos dizer assim, do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Né? 3.000 almas, né, no primeiro discurso de Pedro, e outras almas que vieram depois, que o Senhor foi acrescentando nos demais dias lá, que eles ficavam ali reunidos, as pessoas iam lá, ouviam, viam, né, a pregação do Evangelho, e criam no Senhor Jesus, eram batizados, eram sendo salvos, e a igreja então foi crescendo. A igreja estava onde? Em Jerusalém. Por enquanto a igreja está ali em Jerusalém. É o livro de Atos dos Apóstolos. Certo? Permitiu o Senhor, a gente vai colocar aí mais mensagens a respeito de Atos dos Apóstolos. Tem muita coisa aqui para a gente ver. Né? Só fazendo lembrança, como eu disse no início da mensagem, Atos foi escrito por Lucas. Né? Lucas, ele escreveu o Evangelho, mas ele recebeu, né, de outras pessoas. Ele não andou com Jesus ali, mas ele pode ter visto Jesus ali, mas ele não foi um dos 12. Né? Lucas não foi, mas ele recebeu informações, né, detalhadas, e foi muito detalhista quando ele escreveu lá o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E aqui também ele traz muitos detalhes, riqueza de detalhes aqui no livro de Atos dos Apóstolos, já que Lucas era médico,
tinha muita instrução, tinha muito entendimento, era escritor também. Então aqui o livro de Atos dos Apóstolos traz muitas informações para nós. Mas, para finalizar aqui, como eu disse no Atos dos Apóstolos, né, eu queria ler o início, né, do livro de Atos dos Apóstolos, onde está escrito assim, Lucas escrevendo, a introdução. Fiz o primeiro tratado é o Evangelho, que Lucas escreveu. Ó Teófilo, escrevia para esse Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, né, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, 12, né, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, depois da ressurreição, né, o Senhor Jesus aparece para os apóstolos, né, por 40 dias, falando a respeito do reino de Deus, ensinando, dando mandamentos. E um dos mandamentos que ele dava era esse aqui, ó, verso 4. Estando com eles, Jesus estando com eles nesses 40 dias, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, né, de mim ouvistes, né, é o Espírito Santo, né? Jesus disse, eu vou para o Pai, mas enviarei a vós o Espírito Santo. Vocês não vão ficar sozinhos aqui na terra, não. Eu não vou estar com vocês, mas o Espírito Santo vai estar aqui. Então, vocês ficam aí em Jerusalém, até que a promessa venha sobre vocês. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É descido o Espírito Santo. João batizava com água para perdão dos pecados, mas viriam sobre eles o Espírito Santo, o revestimento de poder para poder eles pregar o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho da Salvação, o Evangelho de Cristo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos, Jesus falando, né, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que aconteceu lá em Atos 2, nós lemos já, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, no caso aqui, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então deixou esse mandamento, como eu disse no início da mensagem, né, para ficar em Jerusalém. Eles ficaram ali, reunidos, né, depois de 40 dias, que Jesus deu testemunho da sua ressurreição a todos. Depois de 40 dias, Jesus subiu aos céus, eles se reuniram em Jerusalém por 10 dias, depois de 10 dias, na festa de Pentecostes. Veio então o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali. Mas Jesus, quando dava essa instrução para eles, no verso 9, capítulo 1 de Atos, e quando dizia isto, Jesus dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Jesus, né? Eles olhando, falando com Jesus, Jesus foi subindo, e eles ficaram olhando Jesus subir, voltando ao Pai. Jesus foi recebido numa nuvem e foi embora. E eles ficaram ali, diz o verso 10, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. 2 varões ali, seres celestiais que se apresentaram ali, né, diante deles. A teofania, né? Os seres espirituais, quando se apresentam diante de nós como forma humana, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu, ouviste ir. Então, assim como vocês viram, Jesus subir, ele vai voltar, né, um dia. E nós estamos aguardando essa bem-aventurada vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Oliveira, o qual está perto de Jerusalém, eles estão no caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, lá onde nós falamos, onde habitavam, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos de Jesus.
filho de Maria, ali no cenáculo, aguardando a vinda do Espírito Santo, que aconteceu, né, depois de 10 dias na festa de Pentecostes, que nós lemos aqui na mensagem. É isso, né? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Observe que na primeira pregação, no primeiro testemunho que Pedro deu, né, cheio do Espírito Santo, as pessoas, foram 3.000 almas que de bom grado receberam a palavra, o Evangelho, e se agregaram à igreja, né, pela fé em Cristo Jesus. Observe que foi Deus, é Deus que chama, né? Deus que vai chamando, Deus vai acrescentando a igreja. E é assim, né? Então esse é o Evangelho, tá certo? Saiba, pois, com certeza, capítulo 2, verso 36, toda a casa de Israel, vocês também que estão aí ouvindo, que a esse Jesus, a quem foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e vai voltar, Deus o fez Senhor e Cristo. E todos aqueles que, como Pedro disse aqui no verso 38, arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. É para você aí, meu amigo, que está ouvindo essa mensagem, mais essa mensagem do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, a salvação é essa, né? Não é a religião que salva, né? A religião tem que pregar Jesus. A religião tem que falar para você de Jesus, certo? Se você arrepender de seus pecados, né, da idolatria, da avareza, das mentiras, enfim, todos os pecados, da concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, né, reconhecer que você é pecador, né, que não tem outro caminho a não ser Cristo Jesus. Né, se você reconhecer isso, se você se arrepender dos seus pecados, né, receber o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, for batizado, você será salvo para a parte dessa igreja, né, que não está em determinado lugar, mas são todos os salvos em Cristo Jesus e todos os tempos farão parte dessa igreja e Jesus está voltando. Jesus vai me buscar essa igreja, que não é templo, não é pedra, né, não é rocha, não é madeira, não é nada aqui, são pessoas, almas, pessoas salvas em Cristo Jesus, salvas por Deus, do que? Da condenação eterna que vai vir, do juízo de Deus que vai vir. Né? Todos esses que crê, e eu espero, estarão salvos dessa condenação, e um dia estarão com Deus eternamente, quando Jesus voltar. Jesus está voltando. Né? Não espere mais, se você ainda não tem, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, não reconheceu que é pecador, não passou pelo batismo de arrependimento, reconhecendo, né, dando testemunho que você é pecador, da sua fé, faça isso, né, faça parte desta igreja, deste povo, né, desses salvos, né, chamados santos, não por eles, por nós mesmos, nós somos pecadores, somos falhos, mas pela fé em Cristo, aquele que é santo, aquele que santifica pela sua palavra e pelo Espírito Santo, e você vai receber o dom do Espírito Santo e vai passar a falar de Jesus, da salvação. Eu espero que assim você faça, que você creia, como esses aqui, esses 3.000 aqui, né? Almas, e mais aquelas que foram chamadas. Jesus está chamando através da sua palavra, né? Aqui quem está falando, eu sou apenas um canal aqui, né? Eu estou só transmitindo aqui, passando a Bíblia. Nós não temos outra literatura, somente a Bíblia. E eu estou passando o que está escrito na Bíblia para você aí, meu amigo. Eu espero que você, pela fé em Cristo, seja salvo, faça parte dessa igreja, seja meu irmão, né, em Cristo Jesus. E eu espero te ver no céu um dia. Né? Espero te ver no céu um dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Tá certo? Que você creia, né? Que você receba aí essa palavra no seu coração, de bom grado, como diz aqui, se arrependa, seja batizado, receba o dom do Espírito Santo, e faça parte da família de Deus. Que Deus abençoe, né, você e sua família, e fique todos na paz do Senhor Jesus.